Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do O2Cast e hoje um programa muito especial. Estamos inaugurando a nossa nova sala, nosso novo estúdio de podcast aqui da Oxygen Web. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o desenvolvimento de sites, projetos de sites. Então tá aqui do meu lado Maurício Shime, um dos CEOs da Oxygen Web. E aqui também do meu lado, Ricardo Nakamura, gerente de projetos e desenvolvimento de sites aqui da agência. Então a gente vai bater um papo bem espontâneo, né? Algumas pessoas nos mandaram algumas mensagens nas nossas redes sociais, falando um pouquinho de temas, né? Curiosidades e aí sobre projetos de sites. Então, declaro que é aberto, né? Nosso podcast, nosso bate-papo aqui sobre projetos e desenvolvimento de sites. É isso aí, muito feliz que a gente conseguiu, enfim, finalizar nosso estúdio de podcast. A gente deu uma melhorada, uma profissionalizada em toda a nossa estrutura também, para a gente trazer conteúdos aí relevantes do mercado também e trazer convidados para, de fato, a gente trazer mais conteúdo para a galera também, tá? Opa, boa tarde, João. Boa tarde, Maurício. É um prazer estar aqui também no primeiro edição do novo podcast da Oxygen Web. Vamos falar um pouquinho dessa área que é bem importante, né? Dentro da agência, que é o desenvolvimento de sites, os desafios que a gente teve, né, ao longo desse tempo, o que a gente foi melhorando, o que a gente, né, teve de entregas. Então, acho que é uma coisa bem legal para se falar e o pessoal entender um pouco de como foi toda essa trajetória. Nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, o João fez um vídeo ali no Store. Foi de última hora, a gente teve algumas perguntas, a gente separou algumas que seriam mais relevantes a gente falar, mas ao decorrer do assunto a gente vai trocando mais ideia também, né? Então, João, se quiser startar. Legal. Até é um tema muito especial aqui pra gente, desenvolvimento de sites, porque nós nascemos com esse propósito, né, Maurício? Há 13 anos atrás, né, a agência, ela começou seus trabalhos, né, você juntamente com o Diogo, uma empresa iniciando, né, com duas ideias, e começou com esse lance de desenvolvimento de site, né, Maurício? A agência nasceu em 2009, né? Nós tínhamos bastante experiência na parte de SEO, né, que é um serviço de otimização de sites, e para desenvolver esse tipo de trabalho, o cliente precisa ter um site, né? Então, com essa necessidade de fazer esse trabalho de SEO e também da criação de sites, a gente começou a desenvolver sites aqui para nossa região, né, para conseguir aplicar esse trabalho. E assim, eu e o Diogo somos sócios desde o início, amigos de infância também, e a gente sempre teve na nossa veia o propósito de inovar a comunicação através da tecnologia, né? Então, o site nada mais é do que comunicação, né? É uma forma da empresa se expor, né, para todos, né? Imagina uma loja 24 horas aberta, onde as pessoas estão procurando o que você tem para oferecer de produto ou serviço, você ter lá o seu site disponível para os seus consumidores, né? Cara, não tem como hoje, né, uma empresa não ter um site, porque assim, vamos colocar, os nossos pais, avós, queriam comprar um produto, o cara ia pegar lá a lista telefônica, a página amarela. Uhum. E hoje o cara quer alguma coisa, ele vai onde? No Google. E o Google vai direcionar para você em uma página, né? Então, é um mercado assim que não tem como, né, a sua empresa, de diversos nichos de mercado, não ter, nem que se for um hot site, né? Inclusive, galera, a gente vai falar alguns termos aqui, hot site, e a gente quer explicar também, né? O que é um hot site, né, Ricardo? Sim, sim. Então, a gente fala bastante em relação quando fala nessa parte de sites, desenvolvimento web, como se fosse uma analogia com uma corrida, né? Que nem o Mal falou em relação ao SEO. Quanto antes você trabalhar, buscar essas soluções tecnológicas, aí você vai estar à frente de seus concorrentes. Então, por exemplo, estamos falando de Google. A gente quer pesquisar alguma coisa sobre, que seja cerveja ou algum assunto específico. A gente não vai ficar vendo, né, as últimas páginas aí do Google. Hoje o público, ele tem assim, ele gosta de facilidade. Então, o que tiver na frente dele, ele vai ser o que ele vai acessar. Então, a gente fala bastante em relação a isso quando fala sites e SEO. Não é somente aí uma vitrine, né? A gente tem uma ferramenta, seja de vendas, seja uma ferramenta gerencial, uma ferramenta de marketing, né? Para também trabalhar junto com outras ferramentas, redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, né? Então, a gente deixa os clientes, os parceiros, entenderem, engajarem nessa ideia de que não é somente desenvolver o site, é manter sempre trabalhando em cima dele. Exato. Muitas vezes as pessoas sabem o que elas querem comprar, mas não sabem quem vende aquilo ali, né? Então,
o legal é isso, né? Você tá bem posicionado para você falar, olha, eu tenho essa solução para você, né? Mas a gente fala muito de desenvolvimento de site, parece hoje uma coisa assim, na época que a gente começou, já era uma necessidade, obviamente, mas tinha muita gente que, é um diferencial, mas hoje, isso aí já é o básico, o cara tem que ter, é ter um site bem estruturado e tal, e como já tá muito isso enraizado na cabeça de todo mundo, as pessoas têm a percepção de que desenvolver e criar um site é simples, né? Então, é um outro paradigma, hein? Exato. Então, quando a gente começou a desenvolver o site, a gente sempre teve um conceito um pouco diferente de desenvolvimento de site, né? Porque a gente sabia que, de fato, o site ele não era para ser uma vitrine virtual, um cartão de visitas virtual, né? Era para ser uma ferramenta de venda, né? Algo que oferecesse uma solução para as empresas para vender mais, para ter performance de captação de leads, seja lá o qual for, né? Então a gente enxergou desde o início a importância de site. A gente não fazia um site simplesmente para ganhar dinheiro e falar, você tem que fazer um site. Não, porque a gente enxergava aquilo ali como uma ferramenta de venda para o cliente, né? Então, durante muitos anos da agência, né, a gente já passou vários perrengues, obviamente, que aí eu vou compartilhar na conversa com vocês aqui hoje, mas durante muito tempo a gente teve muita dificuldade também, né? Então, é difícil você precificar um projeto, às vezes, que você acha que é simples e ao decorrer do tempo você vê que não é tão simples quanto você imaginava e aí você já cobrou por aquilo e aí você toma prejuízo. Então, desenvolver site não é tão simples igual as pessoas pensam, né? E até uma das perguntas aqui que a galera nos enviou, como a Oxygen Web ela se tornou referência nesse mercado de desenvolvimento de sites, pensando que nós estamos, né, no interior de São Paulo, e nós, queiram ou não, no início acho que era bem limitado a questão de tecnologia e etc. E como vocês conseguiram assim, ter essa construção, né, e hoje se tornar aí uma grande referência, trabalhando para grandes marcas aí que nós temos hoje no nosso portfólio? A gente conheceu uma ferramenta em 2006, se eu não me engano, que chamava WordPress, que chama WordPress, né? Que é a ferramenta que a gente utiliza até hoje. Então, quando a gente conheceu aquela ferramenta, a gente viu que era uma plataforma para desenvolvimento de site que era muito bom para quem ia gerenciar aquele site e também para resultados de SEO, né? Então, a gente acreditou muito naquela ferramenta, tanto que a gente usa até hoje, né? Mas aí, como eu te disse, no início, a gente sempre enxergou o site como uma ferramenta de venda, alguma coisa que fosse fazer de fato diferença para os nossos clientes, né? Então, todos os projetos que a gente pegava para desenvolver, a gente fazia com muito cuidado e muito personalizado com a cara do cliente e o que o cliente esperava daquele site, né? Então, eu acho que quando a gente começou a agência em 2009 aí, eu lembro que tinha várias outras empresas que eram especialistas em desenvolver site que só fazia isso, e ao decorrer dos anos foram fechando. Porque aí foram existindo outras plataformas, sites grátis, igual Wix, igual outras, Local Web faz, todo mundo começou a fazer. Então começou a virar aquele, digamos, carne de vaca, né? Sites fáceis, sites pré-moldados, as empresas, eu preciso estar na internet, mas não enxergava importância naquilo, só fazia porque precisava estar na internet, fazer site de qualquer jeito. E a gente sempre com essa mentalidade, não, o site ele não é só para você ter. Não basta você só ter presença digital, né? Sim, então, eu acho que o que nos destacou foi sempre ter essa mentalidade de mostrar para os nossos clientes ou para as pessoas que conhecem a gente de que, olha, com isso você consegue muito mais resultados, né? Legal. Porque realmente hoje, se a gente for falar em sites, existem, né, muitas plataformas, muitas ferramentas na internet onde você vai lá e consegue estar construindo o seu site. O que hoje talvez diferencia um pouco, né, nosso escopo de trabalho é a personalização. Isso. É o layout que nós desenhamos de forma personalizada, que tem o vínculo, né, com a programação, né, Ricardo? Todo aí, na verdade, é todo um processo, né, que a gente foi definindo ao longo do tempo e melhorando ele, que a gente fala desde ser personalizado, então a gente atende a necessidade do cliente, né, porque a gente viu já até situações, né, João, você que está aí sempre lidando com o cliente, de sites de empresas grandes, que acabou de divulgar um site e falou, não quero isso. Exato. Quando viu lá o resultado final, realmente não foi o que eles esperavam, não usavam as melhores práticas de programação. O site, né, ao longo do tempo, até recentemente, não apresenta resultados de instabilidades, enfim, são utilizados templates prontos em certos momentos, né? E aí a gente vê nessa questão que o cliente começa a dar valor agregado aí quando você entrega um produto de qualidade, um site de qualidade. Então é o que a gente fala. A gente
realmente imerge no propósito do cliente, o que ele busca, entendeu? Então, se ele fala, ó, quero dessa forma, a gente vem lá desde o começo, quando você faz o briefing, né? A gente faz com que a equipe, né, entenda aí as dores do cliente para estar apresentando para ele uma proposta e que ele saia no fim do projeto, né, com aquela expectativa além do que ele imaginava da Oxygen Web. Né? Com certeza. Eu costumo até falar, né, nas reuniões de briefing que nós fazemos no contrato com o cliente, que o site ele é uma extensão da empresa. O cliente tem que enxergar isso, né? O site, na verdade, é uma extensão da empresa no olhar digital. E até às vezes eu brinco, eu falo que o site é como se você estivesse contratando um vendedor. Só que é um vendedor que não vai te dar trabalho. Sim. Ele vai estar ali de forma digital e as pessoas vão começar a te achar de uma forma mais ampla, né? E realmente, quando você fala em processo, nosso processo aqui de desenvolvimento de sites, ele possui mais de 16 etapas. Tem bastante. Desde o briefing até a entrega e depois ainda a gente dá o treinamento para o cliente, né? Isso mesmo. É importante. Isso mesmo. Baseado em todas essas questões dos processos desenvolvidos aqui pela gente, que foi implementando e melhorando, a gente também deixa o cliente também, uma das vantagens do WordPress, né? Também a gente deixa eles terem autonomia dentro do site deles para gerenciar conteúdo, sejam de imagem, de texto, coisas mais, assim, básicas, né? Que até uma pessoa leiga consegue estar fazendo aí, moldando um pouquinho o conteúdo do seu site. É claro que tem coisas mais avançadas que dependem da programação, né? Mas eles conseguem pelo menos trabalhar lá o básico que é texto, imagem, links, né? Dentro do site deles. Mas legal que vocês estão falando assim, ó. Nós estamos falando da realidade atual, né? Então, ao longo desses, vamos dizer aí, já 14 anos, como eu falei, a gente já passou diversos perrengues, né? Hoje, o nível de cliente, de maturidade dos clientes que nós atendemos, ele é um pouco diferente, né? Comparado com o que a gente começou, né? Que aí a gente vai entrar nesse detalhe aí dos clientes atuais e tal, mas eu queria falar um pouco de antes, né? Então, dos perrengues que eu comentei, que a gente passou, foi porque a gente tinha essa mentalidade de, poxa, fazer uma ferramenta de venda pro cara, que ele tenha uma autonomia, que ele tenha autonomia de, eu preciso mudar o telefone, eu não dependo da agência, eu posso fazer pelo meu painel de controle, posso trocar o banner, posso trocar as informações, posso trocar tudo. Só que para fazer tudo isso, exige tempo de desenvolvimento, ao mesmo tempo, tempo de desenvolvimento é custo para a empresa, né, para a agência. Então, assim, a gente começou a chegar num momento onde a gente estava tendo muito prejuízo, porque você queria desenvolver uma coisa muito boa para o cliente, gastando X horas, comparado com o que o cliente pagava. E como a gente fazia isso? Porque assim, ó, a gente fazia um processo totalmente diferente das outras agências tradicionais. Só que aí quando a gente chegava, nossa região aqui, tá? Então quando a gente atendia só a nossa região, a gente chegava na frente do cliente com a proposta e o cara falava, nossa, vocês são mais caros. E aí a gente tentava chegar na precificação do mercado para poder atender esses clientes. E aí fazendo esse projeto aqui, vendo a quantidade de horas gastas para fazer aquilo ali pro cara, você via que você estava muito prejuízo. Então a gente começou a ter muitos problemas quanto a isso. O time de produção começou a ficar desmotivado também, porque a gente já ficava apressando, precisa fazer isso aqui rápido, mas precisa ter uma qualidade excelente, que o cara consiga fazer isso e isso. Ao mesmo tempo, não conseguia remunerar tão bem os desenvolvedores e não conseguia precificar bem o projeto também, porque eu tinha que enquadrar dentro da realidade do mercado atual. Só que a gente sempre ficou muito inconformado com isso, né? E aí o que foi legal foi uma mudança, uma quebra de paradigma que nós tivemos em um ano, onde a gente falou, não, a gente vai mudar o que a gente pensa para poder atender a realidade da nossa região, ou a gente vai acreditar naquilo que a gente tem do que é funcional e buscar novos clientes, enfim, mudar o nosso processo para fazer com que isso aconteça. Não, a gente acredita que é isso, então a gente vai seguir em frente com isso. Foi quando a gente falou assim, então talvez o cliente que a gente tem hoje não seja o nosso cliente ideal. Talvez ele não enxergue valor naquilo que a gente está desenvolvendo para ele. Né? Foi quando a gente falou isso, vamos definir o nosso cliente ideal, o ICP que a gente fala, né? Vamos definir isso daqui. Definimos, o cliente ideal é o cara que tem isso, que dê valor, que ele enxergue uma ferramenta de venda XPTO. Foi quando eu recebi, em final de 2019, se eu não me engano. Quando foi a pandemia? 2020? 2020. Final de 2019 eu recebi o e-mail da Caloi. E aí eu falei, é a oportunidade que a gente precisa. É a virada de chave, né? É a oportunidade que a gente precisa para falar, olha, vamos validar isso que a gente acredita então para ver se realmente funciona. Né? Então,
troquei mais de 70 e-mails com os caras, peguei minhas coisas, fui pra São Paulo, bati lá na porta dos caras. Não, eu vou mostrar pra você o que a gente consegue fazer, do que a gente acredita e como a gente vai fazer. Então eu consegui fechar esse projeto e foi nossa virada de chave de fato. E o mais legal é que esse grande desafio aconteceu quando a gente começou a desenvolver, estourou a pandemia. Exato, que aí fez o quê? A aceleração digital nas empresas. Pô, pandemia, fechou empresas, o cara tinha duas opções. Ou ele fecha a empresa e guarda sua mala, ou ele digitaliza. E o primeiro movimento é o site, né? E aí fez com que a gente tenha aqui dentro um novo desafio, que foi profissional. Exato, porque a gente, todo mundo em casa, todo mundo home office, cuidando desses projetos home office. Então, nesse projeto, como para nós era uma oportunidade, eu falei, eu vou pegar esse projeto e eu vou tocar ele. Com contato, relacionamento, time de desenvolvimento. E aí nós conseguimos desenvolver um projeto muito bacana, que a gente participou, desenvolveu algumas coisas com ideias nossas, porque a gente, né, gosta muito de participar em projeto. Então, a gente recebe um briefing do cliente, mas a gente fala, mas por que a gente não pode fazer isso? Né? Então, depois vocês podem falar mais sobre isso, mas a gente gosta de participar. Então, dentro do projeto da Caloi, a gente já conseguiu desenvolver várias outras coisas, que foi ideia nossa para implementar para esse cliente, porque a gente acreditava naquilo, né? Então, foi ali que foi uma virada de chave, de mudança de CP, de clientes, do cliente ideal, né? Então, desenvolvemos, entregamos, foi um projeto de sucesso, ficamos muito contentes, e aí, nessa virada de chave, começou a vir outros clientes, porque nós tínhamos um cliente nacional forte, né, que gerou outras oportunidades para nós, que também gerou um outro problema, né? Que aí é aquele problema, né? O cliente maior, ele que enxerga valor, ele ao mesmo tempo ele leva a régua sua, do seu time, da agência como um todo, né? Foi quando a gente começou a ter dificuldade. O João, que cuida e toma frente da parte de negócio, levantou a lebre, ó, os clientes que estão entrando, exigem, cobram prazo e etc. Clientes grandes entrando, precisamos de alguém para gerenciar esses projetos, né? E a gente sempre, Exatamente. Beleza. Essa virada de chave, ela foi fundamental para o nosso crescimento. É aquele lance, né? Às vezes a dor faz a gente sair do lugar, da zona de conforto e crescer. E foi isso que aconteceu conosco, né? Hoje a gente tem um portfólio muito bacana, até por curiosidade, né? Porque tem essas cervejas aqui. Hoje nós estamos já no 3º projeto, com uma grande marca, né? Indústria de cervejas. Na verdade, estamos fazendo aí o site da Black Princess, Petra, fizemos recentemente Cabaré. E cada vez mais estão chegando, né? Clientes nesse nível de maturidade, nesse nível de entender a importância de um site para o seu negócio, né? Ou seja, o tanto que aquele site pode proporcionar de venda, de leads para o cliente. E às vezes a gente fala só site, mas o site, pessoal, tem que ter uma ligação muito forte com o marketing, né? Fazer estratégia de captação de leads, né? Investir em Google. Então não só o site vai te trazer o resultado, mas é uma conjuntura ali de vários fatores. Exato. E aí, quando a gente fez essa virada de chave, começou a vir uma demanda muito alta, né? Então estourou. Imagina, pegamos um cliente nacional, forte, todo mundo conhece, igual a Caloi, mudamos o nosso ICP, todo mundo home office, né? Os clientes exigindo. Na pandemia, desmistificou que a agência que eles contratavam precisava estar na cidade deles para fazer reunião. Todo mundo estava fazendo online, então não importa se você está no interior, se você está na cidade do cliente, na capital, seja lá onde você estiver. Então, para nós, isso foi bom, uma oportunidade de mostrar, olha, eu estou no interior, mas fica atento, cara. Eu já tenho vários clientes que fazem isso. E aí começou a vir uma demanda muito alta de cliente, foi quando a gente começou a se enrolar. Por quê? Muitos clientes, prazos, entregas, mão de obra, mercado de tecnologia super em alto também. Então, começou a virar um bolo de neve, a gente começou a ter outros tipos de problema. Prazo, né? Qualidade, acho que foi uma coisa que acho que dificilmente a gente não abre mão, mas sim, prazo a gente teve que rebolar muito, né? Porque precisava alguém para gerir, alguns projetos começou e startou e no meio mudança de briefing, porque não foi coletado direito. Então, mudou muita coisa, né? Legal. Aí que depois, quando o Mal fala, foi... não adianta só você virar a chave. Você tem que abrir a porta, entrar e curtir o momento, assim, aproveitar o momento, né?
para sempre ir melhorando e crescendo. Foi aí que você me ligou, né, em relação à necessidade de um gestor de projetos, né, aí eu aceitei esse desafio, que foi um grande desafio, porque foi uma mudança aí, né, de estar num emprego, né, que eu estava, né, que era estável, era funcionário público, né, aí eu fui para vir aqui para o meio empresarial, que foi um grande desafio, era também um sonho, porque eu não via mais, assim, aquele crescimento, aquela vontade de desafio, né? Eu sempre gostei bastante de desafio. Aí você trouxe esse desafio para mim, eu aceitei, e são duas coisas bem... Talvez tenha mais coisas importantes que eu acabo falando aqui. Primeira coisa, as pessoas chaves da empresa, que são os CEOs, os executivos de uma empresa, estarem aí, te dar uma autonomia para um gerente, para um gestor de uma área, ter, assim, colocar a cara dele junto com a equipe e junto com os processos. Então, vocês me deram aquela parte de autonomia e também abraçaram a causa, assim, de falar assim, a gente precisa melhorar, então fica nas suas mãos. É claro que a gente vai dar o apoio necessário e também vamos, falar quando estiver errado. Então, sempre tive muito apoio para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Primeira coisa, que nem você falou, a gente precisa colocar ajustar a casa em relação a prazos. Tivemos que analisar todos os processos, ver onde eram os gaps, por que estava dando esses problemas junto com esses grandes projetos, né, que são, às vezes, projetos mais complexos, projetos que, às vezes, né, vêm lá desde lá do começo do briefing, que a equipe não entendeu corretamente o que era, né, para fazer, para entregar pro cliente, né, e também engajar a equipe. Vamos supor, nessa virada de chave, vocês entenderam também, né? Mas será que a equipe também abraçou essa causa de que, gente, a gente tem que subir esse patamar? Não é mais antes, aqui há 2, 3 anos que eu trabalhava aqui, 4 anos, eu não posso mais trabalhar dessa forma. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar a minha forma de comunicação, eu tenho que também entender a parte, né, técnica cada vez mais, porque vão ser termos, novos conceitos que os clientes vão estar falando, a gente precisa entender, a gente precisa responder no mesmo nível. A tecnologia muda muito rápido. A tecnologia muda, então é isso daí que eu falei. Primeira coisa, quando fala em processo, a gente tem que ter uma comunicação e uma união muito grande em relação à equipe. Entender os processos e entender o que a gente está esperando de cada um, entendeu? Então foi uma coisa assim que quando eu entrei, eu queria colocar um pouquinho da minha cara aqui na parte de desenvolvimento de sites, fazer eles se engajarem e aí começar ao longo do tempo ir trabalhando e melhorando e fazendo melhores entregas. No começo foi difícil pra caramba. Foi. No começo foi Pra muito todos difícil, nós, né? Realmente foi muito difícil. Foi aquela pegada, né, de caramba, 24 horas pensando no que fazer, no que melhorar, o que eu posso fazer amanhã, já se preparando, né? E vale ressaltar que você fez, né? Você fez faculdade de gestão de projetos, né? O Ricardo não chegou de paraquedas também, né? Ele estudou para isso também, mas era uma realidade diferente do que ele vivia, né? Desenvolvimento de site, projetos e tal. Então, mas foi um desafio bem grande mesmo. O interessante é porque quando a gente fala de gestão, a gestão ela consegue encaixar em várias coisas. Foi em gestão de TI, mas eu fiz várias outras especializações, mas na área de gestão mesmo, seja MBA, especializações, né? Então, assim, o gestor dele precisa ter o lado lá de gestão de pessoas, gestão de projetos, né? Gestão de negócios, assim, uma visão também técnica. Ele é mais generalista, né? Quando a gente fala de generalistas e especialistas, né? Então, assim, eu não preciso saber de tudo em específico, mas preciso saber de tudo que está envolvido dentro do processo, do começo até o fim. Acompanhando, relacionando, tendo conhecimento também bastante técnico para estar entregando aí o produto final, que é o site, para o cliente ele sair satisfeito. E a gente tem clientes aí como Black Princess, do Grupo Petrópolis, né, a Petra, o Cabaré, né? Também tivemos grandes outros projetos, todos foram, que nem eu falo para os clientes, né? Independente, assim, tem os portos, as empresas, a gente trata todos da mesma forma. É por isso que todos saem, quando fala com o João, né? João, satisfação, né? Que da hora, muito bom projeto, parabéns. Eles indicam a gente, hoje tem muita indicação que acontece, né? Black Princess e Petra veio, né? Petra é uma outra equipe, né? Que cuida lá dentro do Grupo Petrópolis, então foi indicado. Agora, antes de você entrar no podcast, a gente acabou de lançar o hot site da Cannondale junto com a Vinci, né? Isso, a Vancini. Então, desculpa. assim, até o João falou de termos, né? Sejam hot sites, sejam landing pages, sejam sites institucionais, e-commerce.
hot site, a gente vai trabalhar, né, um site tipo hot site one page para ter lá as informações mais principais aí de uma campanha, de um evento. Landing page, ela vem do site, é uma página que vem de algum lugar e você vai estar trabalhando às vezes uma campanha, alguma coisa assim. E o site institucional, que na verdade é um site mais robusto, que vai falar um pouco sempre vai falar da empresa, vai falar do seu produto, do seu segmento de contato, que nem o Maurício falou, também é muito bom para SEO, WordPress. Então a gente também trabalha com blog, entre outras coisas aí para sempre alavancar o negócio do cliente. Até aproveitando, né, o ensejo aí do Ricardo, tem uma outra pergunta aqui que o pessoal colocou, inclusive eu queria agradecer a todos que participaram aqui. Cara, qual foi o maior desafio, assim, um dos sites mais desafiadores? Antes de você falar, eu já vou lembrar de uns projetos aqui que a gente teve 5 dias para colocar no ar, 7 dias para colocar no ar, sem perder a qualidade, que é o que a gente preza muito. Foi. E aí a gente colocou o programador 24 horas aqui, Sim. Fizemos um trabalho aqui fenomenal para atender o cliente. Aí que você falou uma coisa atender o cliente. Que eu falei lá no começo, o engajamento da equipe. Isso é muito importante. Então, assim, para entregar projetos assim, não adianta só os funcionários serem bons, ter conhecimento, eles têm que estar engajados, porque cada momento é um momento de cliente. Às vezes, que nem você falou, 5, 10 dias, colocar lá uma landing page funcionando tudo certinho, do jeito que o cliente quer, é um tempo muito curto. Sim. Só uma ressalva, tá? Para quem tá assistindo aí, não vem mandar e-mail para nós que tá precisando de um projeto de 5 minutos ou 5 dias, não, tá? Então, assim, são casos muito específicos. Casos esporádicos, de já parceiros nossos que a gente entende que são situações diferentes e tudo. Então, assim, são casos bem específicos, tá? Então, se você tiver com urgência de 5 dias aí, se não for uma coisa muito específica, ou que envolva muita grana aí, beleza, né? Caso contrário, assim, não pegamos. O que eu falo, independente do que for todo o projeto, quando eu faço lá toda a questão do cronograma detalhado, né, dos processos de desenvolvimento, eu deixo o cliente bem ciente. Eu não vou simplesmente só para agradar ele ficar feliz no começo do projeto, vou colocar um prazo muito curto. Eu ponho a realidade. Então ele se prepara, porque eu falo assim, a gente tem que entender o lado do cliente. Aquele go live lá do site vai impactar, às vezes ele já fez uma campanha de marketing para quando o site for pro ar. Se eu atraso 1, 2 meses, o cara fala, pô, já tem uma equipe preparada para isso nesse período. Sim. Então assim, a gente tem que pensar bem dos dois lados, né? Seja Oxygen Web, seja clientes. Aí o Malta você falou desafios, né? Desafios, eles variam de acordo com o momento. Todo projeto é um desafio pra gente, né? Por isso que eu falo, todo projeto a gente trabalha da mesma forma, seguindo os mesmos processos e o mesmo engajamento. Mas, assim, de desafios, por questão, assim, falar, a gente tem que estar bem preparado, falar para a equipe, para termos, eles vão puxar um pouco a gente para ter esse conhecimento e estar respondendo e estar preparado para as reuniões, né? As empresas têm uma equipe de marketing, que é bem estruturada com gerente de marketing, assistente de marketing, enfim, toda uma equipe, né, desse lado. Então não adianta só a gente falar assim, somos desenvolvimento de site, não precisamos saber sobre marketing SEO. Tem que ter uma ligação. Não adianta. Então, assim, o cliente vai pegando isso daí de vocês, da gente também. Pô, eles estudam muito mais além do que um site. Então, assim, também tem a equipe de tecnologia, que tem, às vezes a empresa tem até seus programadores, mas não que são focados em desenvolvimento web. Enfim, e a gente tem esse desafio. Vamos ter que atender as expectativas desse cliente. Recente, né? Por momentos que nem a gente fala desafios. O primeiro, maior grande desafio foi o da Caloi, que mal, né? Aí nesse momento eu já não tava. O da Caloi que foi esse quebra de paradigma, né? De você pegar um cliente já muito mais estruturado, que tem um departamento de marketing por trás, que já sabe quais são os objetivos do site, e a gente conseguir entregar um site onde consiga suprir as necessidades, né? Porque hoje o consumidor está muito mais conectado, né? Então, imagina, um carro, bicicleta, seja o que for, o consumidor antes de comprar ele pesquisa, né? Então no site da Caloi tinha que ter todas as especificações, tamanho, peso, tamanho ideal, vídeo, informações específicas, comparador de bicicleta, um monte de tecnologia que nós tivemos que estruturar para poder atendê-los. Então assim, o desafio foi sair do nosso bairrismo para pegar uma empresa nacional, global e conseguir atendê-los com tecnologia, porque aquele projeto ia ser visto pelo mundo inteiro, né?
Aí a gente fala, né, depois de Caloi veio um mega de um projeto de alta complexidade, que a gente fala também de complexidades em cima de sites. Quando a gente falou que tem um site gerencial, um site que vende também, então a gente fala lá que veio o IKEA, o Instituto de Qualidade o Ricardo Automotiva. Surgiu através do IKEA. Quando a gente pegou esse projeto, um projeto muito grande, eu acredito que seja o maior site que a gente tem aqui na casa hoje, que foi um projeto que demorou praticamente 1 ano para ser desenvolvido, que tem inúmeras ferramentas, tecnologias lá, Isso. treinamento, enfim, depois você pode especificar, mas a gente começou esse projeto sem um gestor de projetos, começou a sentir essas dificuldades de ter que fazer refação muito grande por causa de falta de briefing, falta de comunicação, e aí o Ricardo entrou para poder ajudar nisso e continuou. Mas o site ele é enorme, assim. Eu e o João, quando fechou esse projeto, eu, o João, o Diogo, nós fomos lá até no IKEA, São Paulo, que é o Instituto de Qualidade Automotiva. Depois vocês entram no site ikea.org. Passamos um dia inteiro coletando briefing e tal, mas a gente não conseguiu tocar esse projeto, porque para isso tinha que ter alguém 100% focado naquilo ali, né? Então eu não estava focado nele aqui, tinha negócio, o Diogo, o João também. Mas o site é enorme. Você pode especificar o que tem dentro do site, porque o site Então, assim, é enorme. Quando eu olhei o site tem acho que mais de 80 páginas. O site e ele é fragmentado até em setores. O próprio IKEA, o Instituto de Qualidade Automotiva, ele é assim subdividido em equipes de treinamentos, equipes de vendas, equipes que trabalham aí de laboratório, equipes que trabalham seja aí nessa parte de regulamentação, certificações, enfim, junto com as grandes empresas aí montadoras, né? Não só montadoras. Sim. Então, assim, a gente vê lá, eles vendem cursos. Eles também fazem essa parte aí de eventos. Eles fazem live, a gente tem que desenvolver dentro de uma ferramenta lá de eventos para eles que eles conseguiram fazer uma live, como se fosse fazendo no YouTube, mas a gente desenvolvendo dentro do site deles. As pessoas podiam mandar mensagem, tava ao vivo, tudo desenvolvido Várias lá. integrações, né? Várias integrações. Várias. O sistema de vendas, que tem treinamentos, tem cupom, enfim. Aí eles chegaram também, em certo momento, a gente vai ter o prêmio da qualidade, em que as empresas, as montadoras lá, tinha BMW, tinha o GM, tinha Volkswagen. Eu fiz reuniões com grandes altos, vamos dizer, diretores, engenheiros aí, né, da GM, da Volks, enfim, que eles eram juízes. Aí eu quero um sistema, Ricardo, que vai ter juízes, a gente vai receber projetos, vai ter critérios, as avaliações dos juízes, vão ter um ranking. Aí depois as pessoas, né, vão ter que anexar esse projeto, enfim, até chegar na apresentação final, os 10 melhores notas, vai os 3 primeiros ser campeão e vai receber o prêmio do IKEA. Tem uma página também para divulgar eles, enfim. Se você for ver, eu até conversando com o gerente de marketing deles, eu falei, o Luciano, né, na época era o gerente, ele falou assim, deixa eu te perguntar, quanto tempo você levou para realmente falar, eu tô começando a conhecer o IKEA? Ele falou, Ricardo, no mínimo aí foi 1 ano. Eu falei, eu tô vendo pelo tamanho que é o site de vocês e o tanto que a gente tem que conhecer, porque a gente tem que conhecer o cliente, né, João? Uhum. Sim, com certeza. Se a gente certeza. não entender o que eles querem, entender qual que é a área deles, emergir realmente, a gente não consegue entregar. Não adianta. Tanto que eles fizeram questão que a gente fosse lá conhecer. Sim. Fazer uma imersão, dia inteiro. E aí eu acho que foi quando eu entrei, foi o maior desafio. Para todos nós, eu acho que foi. É o maior projeto, né? Eu acho uma coisa interessante. Quando o Ricardo falou assim que ele e a sua equipe é engajada em atender a expectativa do cliente, eu como head de negócio aqui da agência, eu falo assim, que eu não gosto de atender a expectativa, eu quero superar. Então o time já recebe a demanda nesse estilo, viu, galera? É superar aquilo que o cara imagina, já chega com a expectativa lá em cima, né? Exatamente, porque a gente sabe o time que a gente tem, a gente sabe a entrega que a gente faz, né? Dando continuidade nos projetos. A gente pegou um projeto, galera, de um dos maiores empresas de segmento pets de rações do Brasil, né? Sim. E foi um projeto internacional, na verdade. Foi um site totalmente em inglês. Sim. E a nossa equipe foi lá, entregou antes do prazo do cliente, né? Então foi um projeto também bastante desafiador. Foi bastante desafiador. Grande também. Então, assim, para vocês verem que sites a gente pode, né, atender desde o restaurante
até grandes, né? Sim. Marcas grandes. Aí vieram os empresas. desafios, assim, a todo momento, né? Começou. Veio na Tupet Foods, aí veio a Cabaré falando que precisava urgente, né? Do site aí pra estar colocando junto com a live do Leonardo. Então a gente precisa que o QR Code, a gente viu toda a campanha antes de ser publicada, né? O vídeo do Bruno e Marrone com o Leo. Fizemos parte de com tudo o isso. Leonardo, então a gente via tudo, falava, ai que da hora, que legal, fazendo reunião com o pessoal ainda no camarim lá, tirando foto da cerveja, contando as histórias como foram, que foi bem legal. E no final das contas é gostoso escutar isso aí, né? Por exemplo, teve um cliente que era lá do Japão, o dono falava até o português e ele falou, vocês são um gênio. Assim, arrepia quando você ouve assim do dono, né, de uma mega empresa que é lá do Japão, tem o ramo de ferrovia na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, por exemplo, falando isso aí. Elogiar nosso trabalho, né? Elogiando o trabalho, né? E assim, a gente fica muito contente de ver esses resultados que a gente vai alcançando e todo dia é um desafio. Acaba sendo todo dia um desafio. São pessoas diferentes, jeitos diferentes de lidar com cada um, porque a experiência de relacionamento do começo até o fim também, você vê, quando você vende um produto, o pessoal fala o impacto de um relacionamento bom, essa experiência de um processo do começo até o fim ser agradável. Sim, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, acho que mais de 80% dos clientes que chegam para mim são traumatizados em desenvolvimento de sites. Tiveram uma má experiência. Olha, talvez vou falar todos. Todos. A não ser aqueles que não é o primeiro site do cara. Todos, porque esses clientes grandes, todos já tiveram todos site. Traumatizados, porque contrataram empresas sem processos, vários projetos que foram entregues, mas a empresa não teve coragem de pôr no ar, que você falou inicialmente aqui no podcast. Sim. Ficou tão ruim o projeto em termos de programação, fluidez do site, que eles guardaram o site e contrataram a gente para fazer um novo projeto, né? Então até é uma frase meio comercial que a gente fala, infelizmente tem clientes, né, por escolha acaba pagando 2 vezes, né? Faz com uma empresa X por questões de preço e tal, mas a gente, como tem um processo muito bem estruturado, definido, com criação de layout desde a programação final, nós conseguimos realmente entregar esse projeto de forma muito assertiva. Eu acho que o mais legal de tudo isso é que todos esses projetos são desenvolvidos no WordPress, cara. Uma ferramenta que a gente acreditou lá no início, que muita gente no início usava só para criação de blog. No começo, eu e o Diogo, a gente foi muito criticado por concorrentes, por empresas. Os caras usam a plataforma de blog, TTT. Mas o cara não entendia. Que a gente chegava àquela plataforma que, essa plataforma, ela é mundialmente conhecida, existem atualização constante de nível de segurança, de fluidez, de tudo, né? E é uma plataforma super simples para quem vai gerenciar. Então, para os nossos clientes, gerenciar conteúdo, informação, tudo aquilo ali é global. Então, o cliente não fica preso a nós. O cara que tem conhecimento de WordPress consegue gerenciar aquilo ali depois, né? E o importante é que assim, eu não acredito. Já você tá na parte comercial, João, você ouve, mas eu não acredito no WordPress, porque meu site foi invadido. Porque é muito difícil de mexer. Mas não, existem diversos jeitos de desenvolver sites em WordPress. Através de um plugin, que é o Elementor, que você arrasta e solta e não precisa nem desenvolver. Existem colocar template pago, craqueado, free, e ficar mudando. Mas existe o jeito certo de fazer, que é o nosso. Né? Usar o CMS para um gerenciador de conteúdo ali para os nossos clientes, mas tudo que é tecnologia a gente desenvolve específico para o cara. O uso de plugin é mínimo, as tecnologias a gente desenvolve para a necessidade do cliente, então garante um site muito mais seguro, estável e rápido. O cara consegue atualizar o WordPress se ele quiser ali. Sim. Não é igual esses templates que você compra e você não pode atualizar esse WordPress não, fica desatualizado, porque senão vai quebrar o site. Não, o nosso não acontece isso. Então, é muito bacana ressaltar essa parte do WordPress, porque a gente acreditou, a gente usa até hoje. Esse ano eu recebi uma lista, né? Saí entre os 50 maiores especialistas de WordPress do Brasil, porque a gente trabalha com essa plataforma há muito tempo. Obviamente que eu só ganhei, só pude estar nessa lista hoje pelo nível de clientes que a gente atende. Então, assim, não sou eu mais que desenvolvo. A gente tem um time que desenvolve, gerenciado pelo Ricardo. Então, muito de eu estar nessa lista também é pelo meu time de hoje. Obviamente, porque eu trabalho há muito tempo, mas o time de hoje faz com que a gente consiga atender
com excelência esses clientes e desenvolva projetos que sejam referências para colocar a gente ali no topo, né? É porque assim, galera, quando até o Maurício falou em blog e tal, muita gente acha, blog é só para blogueirinho? Não necessariamente. Site não é para você fechar um projeto, colocar o projeto na área e deixar lá. O site ele é um organismo que ele tem que ser alimentado, né? Principalmente para ranqueamento em Google e tal. Então a plataforma WordPress te proporciona que a sua equipe de marketing insira lá um conteúdo semanal de blog para automaticamente, de forma orgânica, você ir ter um crescimento ali dentro das buscas e etc. Então o site não é só faz e deixar lá no ar, não. É um produto que você tem que alimentar, tem que mudar, tem que ter constância e a ferramenta WordPress te proporciona isso. E aí, até falando aqui, interrompendo, esse negócio aí de quando a gente fala de WordPress, até do que a gente pode fornecer e do nosso trabalho, o Maurício chegou a comentar e a gente acabou não dando muito, não respondemos em relação a isso. Hoje acabou de ir pro ar o site, né, o hot site aí da Vancini, que veio através da Caloi, que é do grupo da Caloi, mas a Cannondale, né? Que é global. Que é a global, né? Do grupo Caloi. Então, assim, eles veio esse projeto pra gente atender. Tem lá, se vocês entraram no obrigadovancini.com.br nas redes sociais, vocês vão ver que tem o site que a gente desenvolveu, que lá tem um quiz que você vai responder. O quiz tem lá todos os critérios, né, de peso. E depois a última pergunta, que é um texto que você tem que falar sobre o Avancini, né? E que aí você está participando de uma campanha junto com a Cannondale e o Avancini. O Avancini, para quem não sabe, né, é o campeão mundial aí de mountain bike na parte de ciclismo, né? Então, ele é uma referência muito grande quando você vê se falar sobre a Avancini, é o mundo todo, não é só aqui no Brasil, né? Ele é uma referência nesse ramo aí de esporte. E foi um prazer, assim, o mais interessante é que na reunião de hoje que a gente apresentou, né, a etapa da programação, e eles ficaram, assim, vislumbrados, né, falou assim, né, até a responsável lá por essa parte de marketing falou, né, caramba, vocês, diferente dos outros fornecedores, vocês entenderam toda a proposta de brand da gente. Vocês fizeram um layout que atendeu todas as nossas expectativas. Porque, assim, quando você tem um brand book, você tem uma identidade visual, existem regras, né? Então, é aí que a gente fala de ter uma equipe multidisciplinar, tanto em relação ao criação, nosso layoutista, ele não só entender de layout, ele entender de tudo, de identidade visual e até um pouquinho de programação para saber limitar isso, né? E eu também de programação entender o lado, né, de criação e outras informações aí para estar atendendo essa expectativa. A gente está falando, pessoal, do maior fabricante de bikes hoje do Brasil. Até nível mundial aí, talvez ela esteja na top 5. Ela já foi a maior do mundo. Foi a maior do mundo. Agora não sei. E Cannondale, acho que é o 5º projeto que a gente está com ele. Já foi a bike elétrica, também foi sucesso. Foi da Caloi. Todas as bikes que eles lançam, a gente a mobilete elétrica, né? Mobilete, Caloi Rainbow, Extra Light. Então, assim, é uma sementinha que a gente planta nesses projetos de grande porte que vão nascendo, né, através do guarda-chuva do site principal ou outros projetos. Porque a gente busca parceria, né? E o que a gente sempre falou aqui também é que a gente gosta de participar do projeto, né? Então a gente é nada mais do que um parceiro de negócio do cara, né? Então o cara vem com uma... Pô, preciso lançar isso aqui. Vocês têm alguma ideia? Sugerem alguma ideia? O que a gente pode desenvolver junto para ficar um projeto legal? Então a gente participa, a gente fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por que não fazer vamos fazer um quiz, por que não faz isso? Vamos captar lead aqui, armazena no banco de dados. E a gente também, é legal ressaltar que a gente não é só de site, né? Inclusive na Caloi, nós já fizemos projeto pro pessoal do RH, pessoal de eventos. Então, vou fazer eventos. Antigamente tinha que ir lá no papelzinho, vai fazer o test ride, né? Vai testar a bicicleta elétrica. Preenche esses dados aqui no papelzinho. Hoje é tudo no tablet. Tem todos os sites que armazenam no banco de dados. Já digitalizou tudo, né? Todas as informações. Eles conseguem, por lá, criar evento para conseguir usar isso em todos os eventos que eles participam. Então, nós somos um parceiro de negócio. Então, todos os projetos que nós temos, já fizemos outros negócios para eles, né? Então, você vai pegar a Caloi, que a gente já fez muito isso, o IKEA, a gente já desenvolveu várias outras ferramentas para ele, né? Então, a gente vem fazendo isso, Brascom, então a gente vem fazendo isso para os clientes. Trazer esse cliente que, sim, você é meu cliente, mas você é meu parceiro. Conte conosco para desenvolver coisas legais e tecnológicas para o seu negócio. É isso. Legal.
Para a gente entrar aqui, né, nas conclusões finais aqui do nosso podcast de hoje, tem uma pergunta muito legal aqui, falando assim, qual o futuro para o desenvolvimento de projetos de site? Boa pergunta, né? Porque a gente está no meio da tecnologia. Gente, isso aqui muda toda hora. Acho que a cada segundo entra um aplicativo novo, entra uma solução nova, Sim. né? E a gente tem que estar antenado. Então, e aí? Qual que é o futuro do desenvolvimento de sites? Né? Site vai morrer? Não vai? Vai ter uma outra coisa que vai sobrepor ele? O que vocês acham aí? Eu acho que, na verdade, até essa questão aí, na verdade, o site ele vai ficar cada vez mais forte, entendeu? Em busca, assim, por ser uma ferramenta que vai trazer muitas soluções. N soluções para cada problema bem específico dos clientes, entendeu? Que nem a gente falou desde o começo. Ela não é uma coisa específica só para aquilo, né? Só para você subir e trazer informação para o seu cliente sobre o que você é, quem você é. Não, você consegue trabalhar as dores de marketing, Exato. dores de vendas, dores de, por exemplo, às vezes o cliente quer, eu não quero mais vender o meu negócio, eu quero. Recentemente a gente fez uma reunião com um cliente assim, eu quero que ele entenda a gente. Eu não quero simplesmente só vender. Vamos trabalhar melhor para o cliente saber quem somos, porque, né, como que é o nosso modo de trabalhar, para a gente tentar aproximar mais do cliente e aí sim vender melhor. Então, assim, cada um vai pensando de uma estratégia, de uma forma para trazer soluções. Eu acho que o site nunca vai morrer. O que vai acontecer é que vai ficar muito mais complexo. Porque hoje o que acontece em tendência de mercado e consumidor os caras querem ter comodidade. Então, por exemplo, hoje você faz praticamente tudo pelo celular. Sim. Né? E tem essa geração que tá chegando, Exato, cara. Os nossos filhos hoje vai ser 100% digital. Vou ter que ir lá no banco para pagar uma boleto nas lotéricas. Então hoje você vou comprar uma companhia de avião. Pô, você não precisa mais nem lá, você faz tudo ali, check-in, você faz tudo isso. Então o que falei que vai ser mais complexo é isso aí. Muitas coisas que são muito manuais vão acabar virando digitais. Né? Então assim, vão ficar mais complexas porque a gente vai ter que achar soluções que possa atender essas demandas desses clientes que precisam digitalizar mais ainda os seus negócios. Né? E hoje ficou até muito mais fácil, porque antes a maioria dos acessos do site era do desktop. Hoje a gente vê o quê? Os mobile. Então, assim, caramba, tá muito mais fácil de eu querer saber sobre algum produto, entrar e ele já indicar um site, entendeu? Então, o celular veio aí trazendo assim, o celular veio na verdade, impulsionando esse negócio aí que é quando se fala de desenvolvimento de site. Não, e cara, você citou uma coisa que a gente acabou nem falando no decorrer do nosso bate-papo, né? A questão da responsividade. Isso, é aí que a gente ia chegar. A gente tem muito essa preocupação. Hoje, se o cara abriu, sei lá, o site no multimídia do carro dele, que é uma realidade, o cara tá dirigindo. Sim. Precisou acessar um cliente e tal. Abriu ali no multimídia, o site vai se adaptar àquela tela. Isso é uma coisa. Isso daí é uma coisa que a gente fala, né? Nunca se limitar àquilo que você acha que você tá assim, putz, eu sei tudo, eu sei sobre tudo. Não. Na verdade, sempre quando a gente achar isso, a gente mesmo tá se passando uma própria rasteira em você mesmo. Porque aí você nunca abre, né, aquele pensamento de que você sempre pode melhorar. É aí que a gente fala, né? A responsabilidade ao longo do tempo, né? Ela é uma das coisas que 80%, 90% da população aí está utilizando o celular, está acessando mais pelo celular, né? Então a gente focou bastante, estudou bastante. A gente vê as nossas criações, né? Estudando aí essa parte, as melhores práticas de UI UX, como trazer aí a melhor experiência dentro do mobile, como trazer a melhor experiência dentro do desktop, das telas intermediárias, sejam tablets, sejam Full HD, Ultra Wide, enfim. Todas essas telas, elas vão trazer a melhor experiência para o usuário. Isso daí também é uma coisa muito importante. Perfeito. Essa questão de responsabilidade é importante. E eu acho que só para concluir também, o que eu acho legal é a gente conseguir, aqui dentro da agência, a gente consegue, alguns clientes são clientes de marketing e também de site, a gente interagir e colocar mais tecnologia em campanhas de marketing e utilizar mais tecnologia de site, né? Vamos fazer a campanha, sei lá, agora que está acontecendo a Black Friday, fazer um hot site inteligente, onde o cara tem inteligência de captar leads, ou ver as informações que ele precisa. É conseguir integrar e unir esses dois mundos, né? Bom, com certeza, porque hoje tudo é informação, cara. Informação é o maior patrimônio do marketing hoje. Né? Através da informação que você vai elaborar uma estratégia, e essas informações a gente consegue extrair do site, através do Google Analytics, que seja. Então a gente tem vários
várias ferramentas que proporcionam isso. E realmente, né, concluindo aqui, eu acho que site, talvez a gente pode falar que a gente está vivendo num momento até embrionário. Que muitas coisas estão por vir, porque a geração que está chegando aí é uma geração 100% digital e ela vai exigir essa transformação rápida para ontem para as empresas. Os sites vão precisar ficar mais rápidos, tem mais ferramentas, né? Então isso daí vai acontecer, isso é uma realidade, não tem jeito. Cabe a nós nos atualizarmos, especializarmos mais nisso daí, porque existem ainda muitas oportunidades aí para nós, para esse mercado, né? Eu acho que a gente tá no caminho certo. Muito bom. Bom, a gente teria tema aqui, galera, para falar o dia inteiro aqui, né? Super. Tem vários outros projetos que a gente gostaria de compartilhar, mas nós vamos deixar para um próximo episódio, tá bom? Agradeço a todos aí que participaram, mandaram perguntas aí pra gente. Foi um bate-papo muito bacana aqui com o Maurício, com o Ricardo. Em breve estaremos aí sugerindo, né, novos temas, né? A gente vai ter uma constância bacana agora aqui no nosso O2Cast, tá? Galera, tudo de bom? Querem fazer alguma conclusão? Não, eu agradecer também, eu acho que assuntos, igual você falou, vai existir diversos. Nós temos muitos anos de experiência, muitos anos de histórias também que a gente pode compartilhar. E esse é o propósito do O2 Hub, né? Trazer numa conversa que a gente tem aqui no nosso dia a dia, que é construtiva, que para muitas pessoas faz sentido entender e conhecer mais, gravar para poder compartilhar essas informações, né? A gente poder trocar experiências e passar para aquelas pessoas que estão nos assistindo, ter algum insight, ou se tiver dúvida também, mande para nós, a gente está à disposição para ajudá-los. Eu acho que a ideia é transformar essas nossas reuniões, que são super construtivas, e compartilhar com as pessoas, né? Para com que mais pessoas, enfim, consumam esse tipo de conteúdo. Legal, levar essa informação, né? Não deixar ela enlatada aqui dentro, mas realmente soltar para vocês e fazer com que vocês interajam conosco. É isso aí. Obrigado, João. Obrigado aí, Maurício, pelo podcast. E é isso aí que a gente vem falando. A gente vem plantando sementinhas, né? E aí para estar colhendo. Então, tudo isso é um começo de uma trajetória, na verdade, né? A gente já teve lá atrás os momentos e aí agora a gente, né, vai plantando e cada vez colhendo e escalando essa montanha aí bem alta, né? No desenvolvimento de sites. É isso aí, galera. Então fica assim. Até o próximo episódio. Um forte abraço a todos e valeu. Até mais. Valeu, galera. Obrigado, Valeu, hein? gente.